Por quê? Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Na hora certa, estamos chegando para mais uma edição do especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo todas as suas dúvidas na área previdenciária. Comigo, Marcos Furlan, hoje, e o professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário, e ele é advogado, professor e coordenador do IBDP Ceará. Alô, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui na Bahia, já aqui presenciando aqui o Natal, né, as vésperas do Natal, e aqui juntos com vocês mais uma vez. Ok, professor Paulo Bacelar, e a gente começa a nossa rodada de perguntas. Você pode ficar à vontade, pode enviar também a sua dúvida, a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, o 992734353. A primeira pergunta no programa de hoje, professor Paulo Bacelar, é do Antônio Carlos, de Aracati. Trabalho com segurança de uma empresa privada há mais de 10 anos. Eu tenho direito à aposentadoria especial. Com quantos anos eu posso pedir a minha aposentadoria? Eu já contribuí com o INSS 9 anos e meio. Professor Paulo Bacelar. Amigo, a aposentadoria especial teve uma mudança com a reforma da Previdência e você só pode se aposentar com 25 anos de atividade especial e com 60 anos de idade. Então precisa ter esses dois requisitos para poder se aposentar. Então, você tem o seu PPP, sempre das empresas em que você trabalhar, para ter aquela consideração do tempo especial e você se aposentar com 25 anos de contribuição e 60 de idade. Pergunta agora da Luana Alves, no Crato, professor Paulo Bacelar. Tenho 32 anos e só contribuí para o INSS pouco mais de 6 anos. Eu queria saber quais formas eu posso continuar contribuindo. Eu não trabalho mais de carteira assinada. Olha, tem que ter a contribuição para poder se aposentar. Então tem que fechar os 15 anos de contribuição. Se você só tem 6, você precisa completar os 15 anos. E você pode ir no site do INSS, no meu.inss.gov.br, e lá vai ter o nome GPS. Você tem que colocar o seu NIT e escolher o código de contribuição, como contribuinte individual ou como facultativo. Lá no site SAL, que é direcionado através do meu INSS. Você pode procurar a aba GPS, que é Guia de Previdência Social. Wellington Farias, em Beberibe. Olá, Wellington, seja bem-vindo ao nosso programa. Abraço para você, a todos aí de Beberibe. Tenho 67 anos de idade e já contribuí 16 anos para o INSS. Eu queria saber se eu já posso pedir a minha aposentadoria. Com certeza, está perdendo tempo. Você pode pedir desde que completou os 15 anos de contribuição, porque você já tinha 65 de idade. Então você já pode pedir aposentadoria. Maria Luísa, em Tururu. Maria Luísa, seja bem-vinda, tá bom? Sou trabalhadora rural e já tenho 52 anos de idade. Desde que nasci, trabalhava com a minha mãe. Quais os documentos eu preciso ter para comprovar o meu serviço? Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Ela tem 52 anos, professor Paulo Bacelar. Não, o trabalhador rural precisa ter 55 anos de idade a mulher e 60 anos de idade o homem. Então, com a documentação e a comprovação de pelo menos 15 anos de exercício da atividade rural, ela pode se aposentar, mas apenas com 65 anos, com 55 anos completos. Quando ela fizer os 55 anos, ela pode procurar o sindicato, verificar a questão da documentação e dar entrada no benefício dela.
Francisca Neide, em Pentecoste, trabalho como diarista em uma casa de família. Eu sempre fui dona de casa e assinei a minha carteira faz 4 anos. Já tenho 39 anos. Como eu consigo adiantar e aumentar o tempo de contribuição para a minha aposentadoria na idade correta? Professor Paulo Bacelar. Olha, nesse caso dela, como ela já tem a carteira de trabalho assinada, ela precisa verificar se as contribuições estão sendo feitas através do site do meu INSS, meu.inss.gov.br. Com a senha do gov.br, ela pode acessar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, e verificar se o período que ela está de carteira assinada está constando no CNIS. É a forma que ela tem de acompanhar isso. E ela irá se aposentar com 62 anos de idade, 15 anos no mínimo de contribuição. Participe pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Se você tem alguma pergunta, alguma questão para a área da Previdência Social, você pode ficar à vontade e entrar em contato com a nossa produção. Seguindo com o professor Paulo Bacelar, José Martins de Sobral, com essa mudança da vida toda, quem deu entrada em 2019 entra nessa regra? Lembrando que eu entrei com o pedido, o INSS negou, eu entrei na Justiça Federal e isso já fazem 3 anos. Como é que fica, professor Paulo Bacelar? Olha, a consideração das contribuições anteriores a 94, que é a questão da revisão da vida toda, só tem direito quem teve direito ao benefício até 13 de novembro de 2019. Mesmo que você tenha requerido o benefício depois e tiver direito às regras anteriores a 13 de novembro, também tem direito de pedir a revisão para considerar as contribuições anteriores a 94. Se o processo dela ainda está na Justiça, ela deu entrada antes do dia 13 de novembro de 2019, ela pode esperar a concessão do benefício e depois pedir a revisão desse benefício na via judicial também. Lembrando que a revisão da vida toda não é um direito legal, quer dizer, não houve mudança de lei. Então, o INSS não concede a revisão da vida toda. Todo pedido de revisão da vida toda tem que ser na via judicial. Érica Santos, de Fortaleza, pergunta pra gente: gostaria de tirar uma dúvida. Meu marido tem cegueira total bilateral e em março deste ano, de 2022, fizemos uma perícia médica na qual foi concedida a aposentadoria por invalidez. Mas no app INSS ainda consta como auxílio doença. Quando ligamos para 135, eles dizem que ainda não foi finalizada a aposentadoria ainda. Isso é normal? Será que o auxílio cuidador vem desde a concessão da aposentadoria? Pois eu deixei de trabalhar para cuidar dele. Olha, a aposentadoria por invalidez, ela só pode ser considerada a partir da homologação do perito médico. Quer dizer, o perito médico que fez a perícia dele e transformou o auxílio-doença em aposentadoria, ele vai ficar pendente de homologação por um outro perito, que é um perito supervisor. Então, ela vai ter que esperar essa homologação. E o auxílio cuidador só é concedido se na perícia médica o médico indicou que ela tem direito a esse auxílio cuidador, que seria os 25% a mais no benefício da aposentadoria por invalidez. Então, ela tem que esperar o benefício ser transformado em aposentadoria para saber se o médico também deu os 25% para que tenha um cuidador. E caso não tenha tido os 25% na perícia, ela vai ter que solicitar isso depois administrativamente. Pergunta agora da Luciana Castro, em Itatira. Tenho 59 anos, 24 anos de prefeitura. Eu queria saber quantos anos falta para a minha aposentadoria. A pergunta da Luciana Castro. Olha, se a prefeitura já fez a reforma, de acordo com a reforma federal, ela se aposenta com 62 anos de idade e 25 anos de contribuição. Faltaria aí 3 anos para ela poder se aposentar. Mais uma pergunta aqui no nosso programa. Qual o mais vantajoso atualmente? Se aposentar por idade ou por tempo de contribuição? O valor muda? Quem faz essa pergunta é o meu xará, o Marcos Paulo de Iguatu, professor Paulo Bacelar. Olha, não existe mais
aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Toda aposentadoria, a partir de agora, aliás, a partir de 2019, já é exigido idade e tempo de contribuição. Então, quanto mais tempo de contribuição a pessoa tiver, vai ser o benefício dela se o valor que ela paga é um valor maior do que o salário mínimo. Então, hoje, a pessoa se aposenta com 65 anos de idade, um homem, e 15 de contribuição, porém, precisa ter, cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição, aumenta na média 2%. Então, quanto mais tempo de contribuição, melhor para quem paga acima de um salário mínimo. Participe pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Tem alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida na área previdenciária? Pode entrar em contato com a nossa produção. 992734353. A Lourdes de Cascavel faz a pergunta agora. Meu marido trabalha como vigilante, ele tem 59 anos e tem 41 anos de contribuição. Ele quer saber quando pode se aposentar e se recebe o mesmo valor que ele recebe hoje. 59 anos e 41 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Nossa, 41 anos de contribuição, então, ele já tem direito adquirido às regras anteriores à reforma. Ele já teria 35 anos antes de 2019. E se ele vai receber o que ele recebe hoje? Não. A aposentadoria é feito um cálculo da média de contribuições desde 99, desde 94 até a data da aposentadoria. E qual é o procedimento agora, professor Paulo Bacelar? Hoje é véspera de Natal, passando aí o Natal na próxima segunda-feira. O que ele faz, professor Paulo Bacelar? Marcos, a orientação é que ele procure sempre um especialista, procure um advogado especialista. Porque ele vai precisar fazer cálculo para saber se a regra anterior dele é melhor do que a regra nova. E outra coisa, se ele tiver aposentadoria pela regra anterior à reforma, que ele já tem direito adquirido, ele pode também verificar se tem contribuições anteriores a 94 para pedir a revisão da vida toda. Então, sempre procurar um especialista, principalmente nessas aposentadorias que precisa fazer cálculo. Pergunta agora da Monique de Tauá. Sofri um acidente de moto, fraturei um braço e o médico me deu 90 dias de atestado. Eu dei entrada no INSS e a perícia está marcada para o dia 4 de janeiro. Eu sou obrigada a fazer? Tem que fazer, né, professor? Tem, mas no caso dela, aliás, porque é acidente, né? Mas se não foi acidente de trabalho, e tem um período de até 90 dias de auxílio-doença, ela poderia pedir o benefício por documental, auxílio-doença documental, sem necessidade da perícia médica. Mas se ela já marcou a perícia médica e está marcada agora para janeiro, para 4 de janeiro, ela pode esperar e fazer a perícia dela. Antônio em Calcaia pergunta pra gente. Meu pai tem 59 anos e recebe um auxílio, o BPC. Conseguimos trocar esse BPC por uma aposentadoria? Depende. Se a pessoa que teve o BPC não tinha ainda a idade para se aposentar, que é os 65 anos, e ele já tem 15 anos de contribuição, ele deve esperar os 65 anos. Se ele teve o BPC antes dos 65, mas já tem os 15 anos de contribuição no sistema, e quando ele chegar a 65 anos de idade, ele pode pedir a transformação do BPC para uma aposentadoria, mas apenas se ele tiver 15 anos de contribuição. Eliane em Fortaleza pergunta, professor Paulo Bacelar, estou grávida de 6 meses, eu já posso pedir um auxílio maternidade? Eu recebo quantos meses de benefício? Não pode. O salário maternidade é devido a partir de 28 dias antes do parto, através do atestado médico, se a pessoa for empregada, ou se ela não for empregada, estiver contribuindo como contribuinte individual, ela dá entrada a partir do parto. Então, precisa ter a certidão de nascimento para ela poder requerer o benefício. Ela recebe por 4 meses. Professor Paulo Bacelar, a Vitória Almeida de Juazeiro do Norte faz a seguinte pergunta. Atualmente não trabalho, tenho 3 filhos e recebo o Auxílio Brasil. Um dos meus filhos tem autismo, ele tem direito a algum benefício do INSS? Isso vai prejudicar o Auxílio Brasil?
Olha, ele tem direito se tiver a renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, se ele tiver impedimento de longo prazo atestado por laudos médicos. Porém, se vai ter direito ao Auxílio Brasil ou não, vai depender de outras regras, que são regras mais complexas, que dependem aí do número de pessoas e quais os tipos de pessoas que moram na mesma casa. Mais uma pergunta no programa de hoje. Agora tem a Carla, de Acopiária, fazendo a pergunta. Sou professora e trabalho para o município há mais de 20 anos. Aqui é regime próprio, diz a Carla. Qual a diferença na hora da aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, o regime próprio tem uma diferença em relação ao regime geral. Porque se você tiver no município antes de 2003, se ela tiver mais de 20 anos, pode ser que ela já estivesse em 2003 lá. O benefício será concedido com base no último salário. E ela terá direito à paridade e à integralidade, ou seja, receber o salário que ela já estava recebendo. No caso do regime geral, não. É uma média de contribuições desde 94 até a data da aposentadoria. Júnior, em Brasília, faz a seguinte pergunta. Estou aguardando há 3 anos a minha aposentadoria. O meu advogado não me responde e eu paguei 3 mil de honorários. Aí eu pergunto, onde eu tenho que ir para ver como é que está o processo? Qual é o procedimento? O que eu devo fazer? Olha, precisa ver... E outra coisa, é de Brasília aí, né? Parabéns aí. Obrigado aí pelas perguntas aí da capital. Olha, você pode, através do CPF, verificar no sistema de consulta de processos pelo portal da Justiça Federal e verificar como é que anda o andamento do seu processo. A Justiça Federal do juizado, pode ser juizados especiais ou a Justiça Comum, dependendo do valor da causa do seu benefício. Se for administrativamente ainda, você pode acompanhar pelo site do INSS, do meu.inss.gov.br, e você verifica em pedidos. Nos pedidos, você verifica onde está o seu processo e qual é o andamento dele. Edivando, em Calcaia, professor Paulo Bacelar. Olá, Edivando, seja bem-vindo. Recebo o Auxílio Brasil, eu posso fazer minha contribuição do INSS individual? Pode fazer, professor? Pode sim, porque a contribuição ela é necessária para você ter direitos previdenciários e ter direito a um benefício da Previdência, né? Agora, se você não exerce atividade, você pode pagar como segurado facultativo, porque aí seria melhor, porque não interferia na questão aí do Auxílio Brasil que ele já recebe. Antônio Carlos, em Maracá. Sou padeiro e faço pães desde 2000. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria especial. O padeiro tem aposentadoria especial, professor? Olha, pela atividade não existe mais aposentadoria especial. A aposentadoria especial agora é para quem tem direito, para quem tem exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. E essa exposição precisa ser comprovada através do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, toda empresa que tem atividade de insalubridade precisa ter um laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT, e um PPP assinado por um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. E esse PPP tem que ser entregue para o segurado para análise no INSS. Participe pelo nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta aqui para a nossa produção 99273-43530, operadora 85. Agora tem a pergunta da Edilma, em Baraúna, no Rio Grande do Norte. Sou aposentada por invalidez. Eu corro o risco de passar pelo pente fino do INSS e perder minha aposentadoria? Eu tenho 49 anos e sou agricultora. Sim, todo benefício pode ser revisto pelo INSS. E se ele estiver na lista dos benefícios por incapacidade permanente, que precisam passar por uma perícia, ela pode perder sim, se não tiver mais a invalidez. Então é bom que ela tenha atestados e laudos recentes, comprovando que a invalidez dela permanece, para ela não perder o benefício dela. A única pessoa que não
fazer perícia quem já recebe aposentadoria por invalidez é a pessoa com mais de 60 anos de idade, que aí, por lei, não pode mais fazer perícia. Lucineide em Beberibe faz a seguinte pergunta: sou dona de casa, com quantos anos eu me aposento e com quantos anos de contribuição? Olha, a dona de casa é a facultativa e ela pode se aposentar com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Tanto a facultativa que contribui acima do salário mínimo, como a facultativa que contribui como dona de casa da baixa renda, que é o facultativo de baixa renda que paga 5% do salário mínimo. Essas duas, tanto faz, se aposentam com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Luana em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Eu pago o INSS há 9 anos por conta própria. Meu código é 1163. Vi na internet que os códigos mais válidos são 1406 e 1007. Esse código que pago, eu tenho direito a salário mínimo sem décimo. Isso é verdade? De jeito nenhum. O 1163 é a contribuição do contribuinte individual e ela vai se aposentar com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. É uma aposentadoria, tem 13º. O 1406 e o 1007 é para quem contribui acima de um salário mínimo. Quem quer contribuir para ganhar uma aposentadoria com um valor maior do que o salário mínimo, aí tem essas duas contribuições. O 1406, que é 20% sobre a sua renda declarada, ou sobre o seu valor declarado, que é o facultativo, 1406 é facultativo. E o 1007 é o contribuinte individual autônomo, que contribui também com 20% de um valor acima de um salário mínimo que ele receba. Então, 1163, ela vai pagar 11% do salário mínimo e vai se aposentar com 13º, é uma aposentadoria. E ela se aposenta com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Só que esse valor é para quem vai receber um benefício no valor de um salário mínimo. Quem quiser receber um valor acima de um salário mínimo, tem aqueles outros dois códigos, que é o 1406 e o 1007. Ok, esclarecido então, Luana, pode pagar corretamente aí no 1163 que você vai garantir a sua aposentadoria. A Paula de Mulungu pergunta pra gente, eu queria saber o seguinte, tenho 43 anos e sou agricultora, eu já tenho papéis e tudo. Se eu fizer um concurso, passar e começar a trabalhar, como vai ser a minha aposentadoria? Eu me aposento com qual idade? Então eu fico como estou e ainda dá tempo para fazer o concurso? Entendeu, professor Paulo Bacelar? Olha, eu entendi, mas se ela fizer um concurso e passar para o regime próprio de previdência, ela não terá direito à aposentadoria rural, porque ela não vai poder mais se aposentar como trabalhador rural, porque o trabalhador rural é aquele que se aposenta com atividade rural até o momento da sua aposentadoria e que vive exclusivamente da atividade rural. Se ela passar no concurso e for trabalhar no regime próprio de previdência, ela esquece que vai se aposentar como trabalhador rural e vai ter direito apenas a ter direito à aposentadoria no regime próprio de previdência. Mas se ela garantir a aposentadoria, porque ela disse que já está tudo certo, se ela se aposentar depois da aposentadoria, ela pode realizar o concurso? Aí sim, perfeitamente. Aí se ela se aposentou como trabalhadora rural aos 55 anos de idade e depois disso passar no concurso, aí ela terá a aposentadoria rural e o período dela como regime próprio também, aí sim, sem problema nenhum. Não vai perder a aposentadoria também, que já foi direito adquirido dela. Rita de Cássia, em Uruoca. Estou com o processo na justiça. Eu fiz a perícia judicial em 30 de maio deste ano. Ainda não saiu resultado nenhum. É normal essa demora toda para sair o resultado? Foi em maio, professor Paulo Bacelar. Olha, não é normal, mas acontece. Então vai depender muito da vara. Esses trâmites também depende do médico perito e juntar o laudo médico, né? Então depende muito de várias variáveis. Maria do Socorro, em Santa Quitéria. Quero saber se eu tenho direito a me aposentar com 62 anos.
pode, quando tiver essa idade, eu só tenho 16 anos de contribuição. Sou servidora pública na Prefeitura de Santa Quitéria. A moça do RH me disse que eu só me aposento com 25 anos de contribuição. Então, nesse tempo, eu teria 71 anos. E nesta época, eu nem posso mais trabalhar. E como está, então, a minha situação? Ela pode pedir aposentadoria, professor? Só recapitulando aqui, ela tem 62 anos e tem 16 anos de contribuição, servidora pública da Prefeitura de Santa Quitéria. Eu precisava ver o estatuto do município de Santa Quitéria. Até já dei aula em Santa Quitéria para concurso do INSS. Conheço Santa Quitéria. Então, precisa verificar o estatuto do servidor de Santa Quitéria para ver se ele não se adequou à reforma da Previdência. Se ele se adequar à reforma da Previdência, ela vai poder se aposentar proporcionalmente com 62 anos de idade e 15 de contribuição. Mas, como ela é servidora pública, ela tem uns requisitos diferentes. Então, a servidora pública realmente só se aposenta com 25 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então, precisa ver o estatuto para ter convicção na resposta para Maria do Rio. Professor Paulo Bacelar, já fazendo aí a sua viagem de final de ano, visitando a família na Bahia, né, professor Paulo Bacelar? Como é que está a nossa linda Bahia, professor? Olha, cheguei ontem, né, mas eu estava no caminho, passamos por Morro de São Paulo, que é uma ilhazinha conhecida aqui na Bahia, e também pela ilha de Itaparica, então, revisitando aí os lugares da minha consciência, né? Mas chegando aqui em Salvador, ainda não saí, não. Então, pedindo só a bênção aqui aos pais, para te passar um Feliz Natal e depois aí ver como é que tá Salvador. Certo, um grande abraço aí aos nossos amigos ouvintes internautas da Bahia, sempre participando com a gente. E você pode ficar à vontade de participar também. 0 operadora 85 99273 4353. Envie a sua pergunta, a sua dúvida aqui para a nossa produção. Seguindo com o nosso programa. Agora tem a pergunta do Carlos de Fortaleza. Tenho 76 anos e 8 anos de contribuição. Eu recebo BPC. Eu posso contribuir com 5% para o INSS como facultativo de baixa renda? Olha, não é proibido pagar como 5%. É permitido pagar como facultativo. Mas não é permitido por lei, nem por portaria, se pagar os 5% como dona de casa, como facultativo de baixa renda. Por quê? Porque o BPC que ela recebe pode ser considerado renda. Então, não é bom pagar os 5%. Para ser uma coisa mais garantida, quem recebe BPC, para completar o tempo para se aposentar, ela tem 8 anos, então pagaria mais 7 e se aposentaria. Então, ela precisa ter 15 anos de contribuição. Para ela garantir isso, era bom que ela pagasse no código 1473, que é o facultativo também, mas não é o de baixa renda. Ela vai pagar 11% do salário mínimo. Então, seria melhor para ela garantir, para ele ou para ela, garantir que vai se aposentar pagando no código 1473 e não no código 1929. Jaqueline em Apuiarés participando com a gente. Minha mãe tem 54 anos de idade e mais de 25 anos de contribuição paga ao sindicato. Temos provas que ela, nesse momento, está recebendo auxílio-doença. Com quantos anos ela pode pedir a aposentadoria? Ela tem 54 anos e 25 anos de contribuição que paga ao sindicato. Olha, pagar ao sindicato não tem nada a ver com a aposentadoria. Ela precisa ter provas da atividade rural. Se ela já está recebendo o auxílio-doença, é porque ela tem provas da atividade rural, né? Então ela vai se aposentar com 55 anos de idade. Giovana em Quixeramobim, professor Paulo Bacelar, pergunta da Giovana: eu tenho 2 empregos de carteira assinada e contribuo 2 vezes para o INSS. Quando eu vou me aposentar, isso vai garantir um valor maior?
Com certeza, se ela está trabalhando de carteira assinada e paga também como contribuinte individual, essas duas contribuições se somam e ela vai ter uma aposentadoria maior, porque a média de contribuições pode aumentar somando os dois salários. Agora a pergunta da Neide em Flecheiras. Quem não trabalha de carteira assinada, mas quer contribuir para o INSS e garantir a aposentadoria, precisa fazer o quê, professor Paulo Bacelar? Basta entrar no site do INSS, no meu.inss.gov.br, e na aba GPS, colocar o seu NIT ou seu PIS, colocar o código de pagamento e gerar a guia de pagamento da Previdência. A partir dali, ela passa a ser segurada e vai pagar mês a mês aquela contribuição até completar os 15 anos de contribuição. De Banabuiú vem a pergunta do Luiz Marcelo. Quais profissões atualmente têm direito garantido à aposentadoria especial? Olha, não é pela profissão, é pela atividade especial. Então, independe da profissão. Se você trabalha com exposição a agentes nocivos à sua saúde, isso comprovado através do PPP, você pode ter direito à aposentadoria especial. José Carlos, em Quixadá, participa com a gente. Meu pai faleceu há 3 meses. Ele era servidor público e recebia um benefício do INSS. Eu posso receber esse benefício por ele? Como funciona a pensão por morte? Olha, o filho só recebe benefício através de uma perícia médica, ou seja, o filho maior só recebe benefício se for inválido. Então precisa passar por uma perícia para poder ter direito à pensão. No caso de filho menor de idade, recebe a pensão por morte até os 21 anos de idade. Então ele precisa ir no RH, se cadastrar como dependente e pedir a pensão por morte do pai. Vanessa, em Acopiara. Meu pai era aposentado por invalidez desde novo. Ele faleceu há 4 anos. A minha mãe tem direito a uma pensão? O advogado disse que ela não tem direito à aposentadoria dele. Isso é verdade, professor Paulo Bacelar? Olha, eu não sei por que ele falou isso, né? Vai depender se ela era casada com ele ou vivia em união estável. E tanto faz, se ela for casada ou tem provas da união estável, ela precisa protocolar o pedido de pensão, apresentar as provas da dependência como dependente, da sua prova como dependente, cônjuge ou companheira, e se habilitar a pensão e ter direito à pensão por morte, sim. Ana Clara, em Quixadá, queria fazer uma pergunta. Ana Clara faz a seguinte pergunta, professor. Mataram o pai dos meus filhos e ele contribuiu para o INSS desde 2013. Eu tenho 2 crianças menor, de 4 anos e outro de 5. Eu já fui atrás e disseram que não dá certo receber nada porque faz tempo que ele contribuiu para o INSS. Eu não estou conseguindo me aposentar como viúva por causa desse prazo que tem. Então, o que eu posso fazer? Olha, é verdade. Então, para ela ter direito à pensão por morte, ele precisa estar na qualidade de segurado no momento do óbito. Então, se ele parou de contribuir há mais tempo, mais do que 3 anos, por exemplo, ele deixou de ser segurado da Previdência e quando faleceu não era mais segurado da Previdência. Então, ela não terá direito à pensão por morte. Agora, voltando aqui à pergunta da Vanessa em Acopiara, ela disse que o pai era aposentado por invalidez desde novo. Então, pode ser que ele não tenha uma aposentadoria e seja um BPC. E ele, tendo BPC, por deficiente, realmente não gera direito à pensão por morte. Esclarecido, então, Vanessa, obrigado Ana Clara também em Quixadá. Agora tem a pergunta do Luiz Cláudio em Barreira. Eu trabalhei em uma empresa por quase 11 anos. Hoje eu pago o INSS através do meio microempreendedor individual. Com quantos anos eu vou me aposentar? Eu já paguei o INSS como empreendedor individual desde março de 2021 e tenho 38 anos. Nas minhas contas, em 2046, eu vou ter 62 anos de idade e 35 anos de contribuição. Tem chance de eu me aposentar por tempo de contribuição aos 62 anos de idade em 2046, professor Paulo Bacelar? Olha, não. Hoje não tem mais aposentadoria somente por idade ou somente por tempo de contribuição, a não ser que você entre nas regras de transição
antes da reforma para se aposentar apenas por tempo de contribuição sem necessidade da idade. Mas no caso dele, como ele ainda tem 38 anos de idade e só vai se aposentar, segundo ele, em 2046, quando ele tiver 35 anos de contribuição, nessa data ele vai precisar ter 65 anos de idade, porque ele não encaixa em nenhuma regra de transição. Então, no caso dele, ele só pode se aposentar com 65 anos de idade, mesmo que ele tenha mais de 35 anos de contribuição. Agora a pergunta da Luciana em Santa Quitéria. Luciana, seja bem-vinda ao nosso programa. Vou fazer 25 anos de serviços no dia 2 de fevereiro de 2023. Com quantos anos de idade eu preciso ter para conseguir minha aposentadoria? 25 anos de serviço, dia 2 de fevereiro de 2023. Com quantos anos precisa se aposentar? No caso dela, a aposentadoria... Luciana, a aposentadoria especial, você precisa ter 25 anos de contribuição e 57 anos de idade. Então, ainda não dá direito à aposentadoria ainda especial. Você precisa ter 57 anos de idade para poder se aposentar na aposentadoria especial. Então ela tendo 57, porque ela não colocou a idade dela, né, professor? Ela com 57 anos de idade e esse tempo de contribuição fechando aí em fevereiro de 2023, ela já pode dar entrada à aposentadoria, é isso? Olha, só retificando, os 57 anos é quando ela tem a aposentadoria especial na insalubridade com direito a 20 anos de contribuição. Com 25 anos de contribuição apenas, aí ela passa para 60 anos, tanto o homem quanto a mulher. Então, a reforma da Previdência foi muito cruel com a aposentadoria especial. Antes bastava ter 25 anos de contribuição. Agora precisa ter, para o tempo de 25 anos, precisa ter 60 anos de idade. 20 anos de contribuição, que é aquela insalubridade mais forte, quem trabalha com amianto, por exemplo, aí precisa ter 58 anos de idade. E para quem trabalha em subsolo, que é a salubridade mais potente também, 55 anos de idade. Então, para quem trabalha com a insalubridade, que dá direito a 25 anos de contribuição, precisa ter 60 anos de idade. A Cristina Duarte, de Horizonte, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Atualmente eu recebo uma pensão por morte do meu falecido marido. Daqui a 5 anos já vou estar com a idade para me aposentar. Quando eu me aposentar, eu perco a pensão por morte ou eu continuo com os dois benefícios? Não, de jeito nenhum. Ela vai ter direito aos dois benefícios. Você pode acumular a pensão por morte com a aposentadoria sem problema nenhum. Fátima, em Fortaleza, pergunta: quais critérios são necessários obedecer para garantir o auxílio maternidade? Olha, para ter direito ao salário maternidade, você precisa ter 10 contribuições anteriores ao parto. Se ela é contribuinte individual ou facultativa, precisa começar a contribuir até mesmo antes de engravidar, porque precisa ter 10 contribuições antes do parto. No caso de empregada ou empregada doméstica, não tem carência, basta estar com a carteira assinada no momento do parto, que ela terá direito ao salário maternidade. Ludmila, em Paraipaba. Olá, Ludmila, seja bem-vinda. Já tenho 12 anos de contribuição para o INSS, mas nos últimos 6 meses eu fui afastada devido a problemas de saúde. Eu estou recebendo um auxílio do INSS, mas eu quero saber se eu já posso me aposentar atualmente. Eu tenho 53 anos. Não, ela terá direito à aposentadoria com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, porque ela é mulher. Se fosse homem, teria que ter 65 anos de idade e 15 de contribuição. Fabiola, em Brejo, tenho 33 anos, eu tenho uma deficiência no braço e já fiz exame. Foi comprovado que eu tenho paralisia obstétrica. Eu já tenho laudo médico, mas sou professora e trabalho há 1 ano e meio. Eu tenho direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, isso vai depender muito do laudo, né? Se ela tem paralisia, possivelmente ela terá direito a um benefício, porque ela teria incapacidade, mas isso tem que constar no laudo. Não basta você dizer que tem a doença. Você precisa atestar que está incapacitado de exercer algum tipo de trabalho.
Beto, em Aracoiaba. Olá, Beto. A contribuição da vida toda é real para quem trabalhou a partir de 1985? Sim, para quem trabalhou antes de 94, seja qual for o período, você pode verificar se tem direito à revisão da vida toda. É muito importante que você tenha menos de 10 anos de que começou a receber a sua aposentadoria e que se os valores anteriores a 94 irão aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, para isso, precisa calcular antes de requerer entrar com pedido de uma ação judicial em qualquer justiça. Não entre com a ação antes de calcular para ver se os valores anteriores a 94 vão aumentar a sua aposentadoria. Alexandra, em Umirim, eu gostaria de saber se quem recebe o BPC pode assinar carteira. Não. Quem recebe BPC não pode ter renda nem exercer nenhum tipo de trabalho. Se ele quiser fazer isso, ele pode pedir o auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? É uma suspensão no seu benefício do BPC para que ele assine carteira e ele vai receber metade do salário mínimo enquanto ele estiver trabalhando naquele emprego. E aí, quando ele for demitido ou sair daquele emprego, ele volta a receber o valor integral do BPC. Então, ele vai receber o auxílio inclusão, que é metade do salário mínimo, junto com o salário que ele tiver na empresa. E aí, quando ele sair da empresa, ele recebe o BPC integral no valor de um salário mínimo. Marcelo Monteiro, em Aracati, sou funcionário público e tenho pago a seguridade do meu município. Eu contribuí com 14% e recebi o rateio que foi descontado, o valor superior à minha contribuição. Esse valor é válido como se fosse há 2 meses, professor Paulo Bacelar? Não, é um mês só, porque a contribuição, ela tem a contribuição dele e a parte do ente para quem ele trabalha. Então, os dois contribuem, mas é um mês só. A pergunta da Francisca, em Aracati. Tenho 8 anos de contribuição, 62 anos de idade, pago facultativo, código 1473. Já posso me aposentar? Não, a aposentadoria só dá direito para quem contribui com 15 anos de contribuição no mínimo, ela só tem 8. Então, precisa continuar contribuindo, mesmo já tendo 62 anos de idade. Agora, professor Paulo Bacelar, na pergunta do Júnior Castro, em Trairi. Eu trabalho como segurança privada há 7 anos e eu tenho mais 12 anos de outro emprego. Eu já posso me aposentar? Eu tenho 52 anos. Pode, professor Paulo Bacelar? Não, ele precisa ter 65 anos de idade, 15 de contribuição. Professor, pode repetir, por favor? Não, Marcos, ele precisa ter 65 anos de idade, 15 de contribuição para poder pedir aposentadoria. Monique Silva, tenho 13 anos trabalhando no município, sou professora, eu tenho 47 anos de idade, eu já posso me aposentar? Também não, ela precisará ter 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Pergunta do Ricardo Matos, em Ipu. O seguinte, o Ricardo, Fui casada. Ricardo, fui casada. Começou as marmotas. De novo. Vou pular essa daí. Vamos para Meire, tá, professor? Meire Costa, em Sobral. Eu estava pesquisando sobre as formas de contribuição e me surgiu uma dúvida. O que é contribuinte facultativo? A pergunta da Meire, professor Paulo Bacelar. Olha, o facultativo é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada. Então, se você não trabalha, você não é obrigado a contribuir, então você contribui de forma facultativa, ou seja, por conta própria, você vai e pede para poder contribuir, para você ter direito à aposentadoria. Antônia Lima, ou melhor, o Antônio Lima, em Maracanaú. Gostaria que vocês me tirassem uma dúvida. Eu trabalho como MEI. Eu posso me aposentar? Qual o tempo de contribuição? Sim, o MEI é um contribuinte individual obrigatório da Previdência, segurado obrigatório da Previdência, e ele irá se aposentar com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade.
Francisca Saraiva, em Acopiara. Eu sustento a minha casa sozinha e já cheguei no tempo certo de me aposentar. Eu posso continuar trabalhando depois que garantir o meu benefício? Pode continuar trabalhando, não tem problema nenhum. Só quem perde o benefício é quem é aposentado por invalidez e vai trabalhar. Então, não pode. Quem é aposentado por invalidez não pode mais trabalhar. Mas quem aposenta por idade, por tempo de contribuição, pode continuar trabalhando sem problema nenhum. Maria Fernanda, em Itapipoca, professor Paulo Bacelar. Como faço para dar entrada na aposentadoria do meu pai? Quais passos eu devo seguir? Eu preciso contratar um advogado? A pergunta da Maria Fernanda. Olha, a aposentadoria hoje você pode requerer pelo site do meu INSS, mas é bom que sempre tenha um especialista analisando a documentação antes de protocolar para não dar nada errado. De Pacatuba vem a pergunta do Henrique. Olá, Henrique. Estou perto de me aposentar. Faltam alguns meses para completar o tempo de contribuição. Eu queria saber se a empresa pode me colocar para fora nesse tempo, antes de eu completar o tempo que precisa para dar entrada à aposentadoria. Olha, pode. Não existe regra na lei impedindo que a pessoa não seja demitida antes da aposentadoria. O que pode haver é um acordo coletivo de trabalho, para que aqueles empregados daquela empresa, com o acordo que teve no sindicato, não possam ser demitidos, mas por lei não tem essa proibição. Mariana Nunes, em Canindé, eu recebo uma pensão por morte há 5 anos do meu falecido marido. No próximo ano eu chego à idade de me aposentar. Tem uma pergunta parecida, né, aqui no programa, tivemos aqui. A pergunta é o seguinte, professor Paulo Bacelar, ela se aposentando, a pensão, ela perde a pensão ou não? Não, né, professor? Não, Marcos, ela pode ter direito à pensão e aposentadoria sem problema nenhum. Flávio, em Russas, vale a pena aumentar a minha contribuição, faltando pouco tempo para a aposentadoria? A pergunta do Flávio, em Russas. Olha, nenhuma pergunta relacionada a valores de aposentadoria a gente deve responder sem calcular. Mas, se falta pouco tempo, em regra, não aumenta nada ou não aumenta muito. Então, não valeria a pena ele contribuir faltando pouco tempo. Mas precisamos ver que pouco tempo é esse. Precisamos planejar a sua aposentadoria. Então, para fazer qualquer tipo de planejamento, para ver se é melhor você se aposentar agora ou futuramente, um período mais para frente, ou contribuir um valor maior daqui para frente, para completar o tempo que falta, é preciso calcular, fazer cálculos, fazer planejamento previdenciário. Pergunta do meu xará Marcos Menezes, em Limoeiro do Norte. Nunca contribuí para o INSS, mas eu ouvi dizer que eu posso receber um salário mínimo de benefício. É verdade? Somente aqueles que têm direito a receber o BPC, que é para famílias que estão em estado de miserabilidade, que têm a renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Isso para pessoas acima de 65 anos, tanto o homem quanto a mulher, ou pessoas com deficiência. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso WhatsApp, o 992734353. Agradeço demais a presença do professor especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará, Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, um Feliz Natal, já que estamos na véspera de Natal, um Natal maravilhoso, cheio de paz, alegria, amor, felicidade, muita saúde e paz para você e para toda a sua família na Bahia, professor Paulo Bacelar. Obrigado, Marcos, obrigado a todos os ouvintes que nos deram o prazer de responder sobre direito previdenciário, sobre previdência, durante todo esse ano de 2022. Obrigado a você, Marcos, obrigado a Camila, obrigado a Luziana Oliveira pelo convívio nesse ano. Foi um ano bastante intenso, com muito trabalho e com muita responsabilidade na atualização do direito previdenciário para que a gente possa passar as informações corretas para o nosso público, que já há quase 10 anos que a gente vem trabalhando, né? Então, um Feliz Natal a todos, que todas as famílias se unam, né? Se reúnam depois dessa política, né, louca que nós tivemos em 2022 e que todos possam se amar e ter
aí um Feliz Natal e um bom ano novo também, que a gente possa ter a esperança aí de ter um ano melhor em 2023. Grande abraço, professor Paulo Bacelar, a você, amigo ouvinte e internauta, muito obrigado, obrigado de coração, e sábado que vem estaremos novamente aqui às 7 horas da manhã. A você um Natal maravilhoso, cheio de paz, amor, saúde e felicidade. Feliz Natal!